Fala pessoal, tranquilo? Hoje, dia 27 de julho, saiu o resultado trimestral da Klabin. Vamos dar uma olhadinha nos principais pontos, fazer uma leitura bem breve dos principais números que ela apresentou, alguns pontos que preocupam, outros que nos deixam bem satisfeitos, e no finalzinho fazer aquela boa e velha simulação histórica para entender se é ou não um bom investimento. Porque boa empresa, com certeza ela é, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, se você está percebendo algum valor nisso que eu estou produzindo para vocês, deixe o seu like, se inscreva, comente e ative o sininho. Tranquilo? Vamos lá. Passando brevemente pelos 123 anos de história da Klabin, a gente tem como um ponto importante aqui 1899 por Maurício de Klabin. Essa família ela surgiu na Lituânia, né, e veio para o Brasil, começando pelo Maurício. E eles iniciaram toda a semente da Klabin com uma principal empresa que seria importadora de produtos de papelaria. E hoje, mais de 120 anos depois, se tornou esse monstro, né, esse colosso muito representativo no Brasil e também no mundo. Atualmente, eles trabalham com duas linhas muito fortes, né, a questão das fibras de celulose branqueada e celulose integrada. Então, ali, a celulose ela pode ter se transformado ali na questão da fibra curta, fibra longa e o fluff. São expoentes nesses segmentos, muito bem desenvolvidos, conseguem cada vez mais otimizar esse processo e também tem um destaque interessante na questão de papel e de embalagens, né? Passando pelos caixas de papelão e também pelos sacos industriais. Um ponto fundamental sobre a Klabin é a fatia do mercado, o market share dessa empresa em relação a cada um desses produtos. O Kraftliner, ele tem ali por volta de 42%, muito expressivo, papel cartão 33%, sacos industriais, mais da metade do mercado tem ali a sua capacidade instalada, está na mão da Klabin, e caixas de papelão aproximadamente 25%. Então, sim, esses caras eles têm presença em cada um dos seus produtos. E para mim, esse é o gráfico que mais me impressiona e provavelmente vocês vão sempre ver aqui no canal, é o crescimento do EBIT, da geração de caixa dessa empresa. Ali em 2010, não chegava a R$ 1 bilhão, e hoje a gente já consegue pensar ali para 2022 algo quase próximo ali a 7,5 bilhões, e se a gente for bem otimista, talvez até 8 bilhões. Em 12 anos, praticamente, multiplicou ali o seu EBITDA, que a gente usa essa métrica, né, essa terminologia, em quase 8 vezes. É muito expressivo. Aqui você não enxerga a nossa instabilidade política em 2015, 2016, né, a questão da Dilma. Aqui você também não enxerga a questão da pandemia, pelo contrário, né, até teve um salto em relação à capacidade ali do crescimento resiliente. Então, impressiona. Impressiona e a gente vai entender por que isso acontece. Quando a gente pega aqui os destaques desse trimestre, a gente percebe alguns pontos curiosos. O volume de vendas aumentou 7%, né, pensando ano a ano, 2021, 2022, o segundo TRI. O endividamento continua caindo, isso é maravilhoso. Lembrando que Klabin é uma empresa que trabalha alavancada. Se você não entende bem disso, se você fica desconfortável com isso, é bom olhar bem, estudar com mais calma, porque em alguns momentos ela chega a ter mais de 4 vezes o seu endividamento. Então, fique ciente de onde você está investindo. Receita líquida aumentou aí quase 25%. Temos, né, um novo investimento, que é o Projeto Figueira, lá em São Paulo. Alguns conselheiros não foram a favor. Outros conselheiros deram aquela carta branca para ver como é que vai ser, mas eles entendem que talvez, de maneira geral, não é um investimento muito saudável nesse momento da história. Mas vai acontecer. O retorno do capital investido continua muito expressivo, 18,6%, e o projeto Puma, que é o carro-chefe aí da Klabin atualmente, atingiu 47% da sua execução. Foi medida no finalzinho, né, há 10 dias, e ainda tem muita coisa para acontecer. Agora um pouquinho sobre destaque financeiro. A gente tem que sempre olhar para a Klabin em relação ao EBITDA, geração de caixa e tudo mais. Por quê? Porque se você ficar olhando o lucro líquido, como parte do operacional da empresa está dolarizado, muitas vezes você vai ter um pico muito grande ou até um prejuízo muito grande. Mas o importante é que ela continue gerando caixa, ela continue aumentando a sua capacidade produtiva. Esse é o ponto, o operacional. A gente percebe que trimestre a trimestre, primeiro TRI de 2022 para o segundo, teve um crescimento do EBITDA de 15%, e ano a ano, né, 2021, 2022, de 11%. Porém,
No meu ponto de vista, eu gosto muito de olhar a questão do EBITDA ajustado sem os efeitos não recorrentes. Porque muitas vezes a gente tem alguma venda de algum ativo, ou a otimização de algum processo específico, algum processo, alguma paralisação de alguma máquina, e isso interfere pontualmente, né, o que está acontecendo com a empresa, mas no longo prazo o efeito ele tende a ser muito pequeno. Então, excluindo os efeitos não recorrentes, a gente conseguiu ter aí um crescimento suave, né? Foi um crescimento bem tímido, mas continua crescendo. A gente está falando de uma empresa muito grande, então a gente não espera crescimentos abusivos. Se a gente for segmentar esse tipo de desempenho operacional, econômico e financeiro, o que, que a gente vai perceber? Na questão da celulose, teve um salto muito grande de 18% do primeiro TRI de 21 para 2022. E isso gera um certo incômodo. Você fala, como assim? Se a gente for comparar ano a ano, só foi de 1%. Pois bem, tanto na produção de celulose e papéis, quanto na questão do volume de vendas, esses processos eles são influenciados, por exemplo, por uma paralisação de máquinas ou de até algumas unidades inteiras para fazer aquelas manutenções. E isso aconteceu. Tá? Nós temos aí paralisações que aconteceram no primeiro trimestre de 2022 e fizeram com que a produção e, obviamente, né, por como consequência, o volume de vendas ele tenha tido uma queda pontual. Mas, assim que a gente conseguiu recuperar, né, acabou a paralisação, acabou a manutenção, eles retomam o valor como eles estavam antes. E, claro, dessa maneira a gente percebe um aumento expressivo. Então, 18% na produção e 27% na venda, por exemplo, no volume de vendas de celulose, não é necessariamente um crescimento, né? Pensando tri a tri, foi só o desligamento temporário de algumas máquinas. Mas ainda assim a gente percebe que cresceu, né, ano a ano, o volume total de produção e também o volume total de vendas também cresceu. Pensando só para finalizar essa questão de manutenção, a gente tem para o segundo semestre aí uma única paralisação lá em Santa Catarina, em Otacílio Costa. Ela vai ser no mês de outubro, mas as principais já aconteceram esse ano. Quando a gente olha a questão de receita líquida, e isso é fundamental numa empresa, né, principalmente a Klabin, a gente tem que olhar alguns pontos interessantes. Não se assustem quando vocês observarem alguns valores discrepantes. Menos 43% comparando ano a ano na questão da receita vinda da madeira, da venda de madeira, por exemplo, não é algo relevante. Assusta, mas a gente tem que entender o quanto que esse segmento ele representa na receita total da empresa. Nesse gráfico, a gente consegue enxergar aqui que gira em torno de 3%. Então essa oscilação pode acontecer, não tem problema tanto para mais quanto para menos, mas sempre observe qual que é o peso disso no global, né? Isso aí é fundamental. E aqui também, aproveitando esse gráfico, eu acho muito bacana a gente observar que ela está bem diversificada dentro do seu rol de produtos. 36% celulose, embalagens, cartões. Então, ela consegue manejar a sua receita de acordo com a situação do mercado, seja nacionalmente, seja internacionalmente. Bruno, como assim? Por exemplo, tivemos aí um aumento de custo, né, operacional muito grande, do custo caixa que a gente gosta de usar na Klabin. Mas, ao mesmo tempo, por conta da alta do dólar, nós tivemos aí um salto de 24% na receita líquida. Claro, né, intensificando as vendas para o exterior e diminuindo as vendas nacionais. Então, a parte externa foi de 40% para 44%. E a nacional, a interna, de 60% para 56%. Juntando tudo, a receita continuou crescendo, mesmo diante de todo esse cenário de instabilidade política e econômica no mundo. E em questão de volumes de vendas, a gente também percebeu isso, um aumento da exposição ao mercado externo. E se a gente for pensar um pouquinho, é bem comum fazer isso, né? Se você tem um produto e você consegue vender para fora, você vai ganhar na exportação quando o dólar está alto, concorda? Agora, quando o dólar estiver caindo, é interessante você importar algumas tecnologias ou vender para o seu mercado interno. Entendeu a jogada? É uma simplificação muito rude, mas passa por isso aí a tomada de decisão, sempre pensando em maior eficiência. Um ponto fundamental quando a gente vai falar sobre empresas do tamanho da Klabin e no segmento em que ela atua, né, é muito fundamental entender o custo dela, porque parte do seu processo produtivo está associado ao dólar, ao mercado externo. Então, tanto na questão de insumos, né, ali na parte de produção, quanto na parte de vendas. As duas pontas, embora a empresa seja verticalizada, muito verticalizada, a gente percebe que ela está exposta a essas oscilações de dólar principalmente. E outras questões mais como inflação. Mas enfim, o que a gente percebe aqui?
o custo da venda, a despesa da venda, ela aumentou ano a ano 70%. Olha que loucura. Isso é muito grande. Seja ali com a questão de impostos, seja com a questão de frete, o custo de combustível, de insumos, o próprio dólar, né, que se valorizou muito ante o real. Então a gente percebe que essas despesas associadas do segundo trimestre, desculpa, de 2021 para o segundo trimestre de 2022, fez com que a despesa total ali fosse de 70%. Quando a gente soma tudo isso, todos os custos dos produtos, as despesas administrativas, outras questões mais, a questão também com as vendas especificamente, a gente pode chegar numa métrica que é o custo caixa. O que seria esse custo caixa? É uma métrica que a gente tenta enxergar na Klabin para ver se ela está aumentando muito o seu custo ou não diante daquilo que ela está produzindo. É um ótimo termômetro. E a gente percebe que o custo caixa dela, se você for pegar o custo caixa total, ele aumentou 40% ano a ano. Isso é um absurdo. É uma questão muito importante. Só que mesmo assim, a Klabin vem e mostra que ela sabe fazer dinheiro. Aumentou o seu custo em 40%, e quando a gente faz aqui a exclusão de alguns efeitos daquelas paradas programadas, né, aquelas paradas gerais de algumas máquinas, como eu já citei no vídeo, isso aí cai um pouquinho, mas ainda assim 27% é um aumento de custo muito grande em 12 meses. A gente percebe que a Klabin lucrou. Lembra que eu mostrei lá no início dos slides que aumentou a receita, aumentou o lucro, diminuiu o endividamento? Mesmo com o aumento do custo. Então, ela sabe realmente gerenciar e dominar essa questão de câmbio, essa questão da commodity que ela trabalha, né? Que é a celulose, pensando no papel, na embalagem, todos os seus outros produtos. Isso aqui é um ponto que eu gostaria de ressaltar em relação à empresa. É muito interessante, é muito saudável, me deixa mais tranquilo. E eles deixaram aqui em forma de gráfico o peso de cada um desses segmentos em relação ao custo caixa de 2021 e o de 2022. É claro, falando do segundo trimestre. A gente percebe que frete aumentou quase 50% do seu custo, estava a 13 e foi para 18. Os químicos subiram mais de 10%. E a manutenção, ela quase que dobrou. Então, somando esses 3 pontos principais, a gente percebe sim que pesou na hora da conta final. Mas a Klabin se mostrou mais uma vez muito eficiente. E por fim, não menos importante, é sempre interessante a gente olhar o fluxo de caixa livre. É um pouquinho mais complicado de entender isso, mas em linhas gerais a gente vai conversando sobre esses assuntos, sobre essas métricas com o tempo, tá? Olhar isso aqui, que é o fluxo de caixa livre, a rentabilidade, né, o rendimento, o yield ajustado, isso é fundamental para a gente perceber se a empresa ela está conseguindo gerar caixa, se ela não está queimando esse caixa e como é que a gente entende isso para o presente e para o futuro. Esses valores positivos, quanto maior for, melhor vai ser para a gente, mais segurança vai dar para a gente, desde que seja justificado. E no caso da Klabin, isso reflete muito a política da empresa, que ela sempre faz. Ela faz investimentos robustos, muito intensos, aumentando o seu EBITDA, aumentando o seu desempenho operacional, fazendo com que nós tenhamos essa métrica cada vez mais elevada e constante, subindo de maneira bem saudável. É claro que tem alguns riscos associados, o custo da dívida nacional, o custo da dívida em dólares, a questão de quando é que isso vai ser entregue, como que é o planejamento das suas dívidas, mas o resultado vai acontecendo. E a gente viu naquele gráfico no início, há 12 anos eles conseguem aumentar esse desempenho operacional. Então, é uma métrica extremamente saudável. E só para finalizar aqui, poucos segundos, eu gosto muito de fazer essa simulação. Eu abaixei aqui o aporte mensal para refletir um pouquinho mais a nossa realidade, pensando aí em algo próximo aos seus 10% do salário mínimo. Não é, mas é um valor bem próximo. E fazendo um investimento inicial, né, de R$ 1.000. Vamos ver como é que foi esse período de 20 anos de investimento na Klabin. Sempre a gente está de olho na renda mensal média. Então, para quem está aportando R$ 100 em 2002, 3 anos depois, você já está recebendo 60% daquilo que você está aportando. Olha que loucura, é muito rápido. Você coloca R$ 100 todos os meses, você continua colocando R$ 100, mas agora a empresa te paga mensalmente, na média, em 2005, R$ 60. Já é um belo incremento, você começa a perceber a bola de neve acontecendo. Em 2010, praticamente tudo aquilo que você coloca mensalmente, a empresa também te devolve em dividendos. Portanto, você dobrou o seu investimento, sem saindo do seu bolso e sem saindo dos dividendos da empresa. Você já dobrou a sua posição, a bola de neve já ficou mais forte.
10 anos depois, essa renda mensal já subiu para R$ 144. Já ultrapassou aquilo que você coloca mensalmente como investimento. Você trabalha todos os meses, você pega R$ 100, coloca na empresa, só que a empresa trabalha para você e ela coloca R$ 144 na sua mão. Você, pensando em longo prazo, o que você faz? Você reinveste. Então, aquele aporte que era mensal de R$ 100, agora é de quase 250. E quando a gente chega finalmente em 2022, a gente consegue observar uma renda passiva média de R$ 540 aproximadamente. Olha que loucura! Lá, nos idos de 2000, você colocava R$ 100. Tudo bem, é muito tempo, a gente tem que entender que o tempo é o principal fator. Depois de 20 anos, você recebe 5 vezes mais. Percebeu como que a bola de neve vai aumentando? Você só desembolsa 100, mas efetivamente você consegue reinvestir todos os meses mais de R$ 600. Ah, Bruno, acho que é um valor muito pequeno. Tudo bem, coloca mais um zero. Pensa que você está investindo R$ 1.000 por mês. Então aqui você teria 600 e aqui você teria 5.400 apenas e exclusivamente com essa empresa. É muito interessante, né? Bom, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e ativa o sininho. Essa semana tem mais divulgação. Tranquilo?